Se para muitos especialistas é difícil apontar uma responsabilidade criminal objetiva de Bolsonaro dos ataques, o atual ministro da Justiça e ex-juiz federal Flávio Dino enxerga ao menos uma responsabilidade política. Algo como se o ex-presidente, com suas palavras e omissões, tivesse mantido a água sob fervura, alimentado os instintos mais primitivos de uma parte dos seus apoiadores. A pesquisadora Luciana Vilas Boas vai além. Autora do livro República de Chinelos, ela diz que Bolsonaro revelava traços autoritários no próprio jeito de se vestir e de se comportar na presidência da República. O exercício do Bolsonaro no cargo da presidência, aquelas sistemáticas infrações, não é, da liturgia, do protocolo do poder, atingem a lógica da representação. O que é a representação? É preciso associar o indivíduo Jair ao cargo da presidência. Essa associação não está dada, ela precisa ser encenada, precisa ser visibilizada. O Bolsonaro sistematicamente impôs entraves a isso. E esses entraves, quando o privado invade o público, o chinelo invade a fotografia ministerial, quando a casa é projetada na Avenida Paulista na casa, né, essa indistinção das esferas, ou a ineloquência do palavrão naquela fatídica primeira reunião ministerial convocada para enfrentar a pandemia, que é a perda, né, desse hábito para poder se dirigir a todos, né, um presidente que só se dirigia à sua própria facção. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Dentro desse contexto que eu analisei algumas imagens concretas e numa parte do meu livro eu argumento que se trata da recusa ao cargo, a recusa a desempenhar um papel, né? E como a gente sabe, o cargo impõe limites ao exercício do poder. E a pandemia foi uma demonstração catastrófica justamente do que acontece quando o presidente se recusa a se deixar investir pelo cargo. O raciocínio da Luciana é brilhante, brilhante. Essa dissociação, essa recusa ao cargo, e sobretudo quando ela diz que o cargo em si já seria um freio ao indivíduo. Por que ele recusa o cargo? Porque me parece querer potencializar o indivíduo. Não é? O Bolsonaro jamais foi e jamais pretendeu ser chefe de Estado. Porque ser chefe de Estado é encarnar a representação do conjunto do país. Né? É claro que isso é abstrato, mas isso se expressa de maneira concreta. Acho que a Luciana tem toda a razão e foi muito, digamos, sensível e arguta em mostrar como isso se expressa muitas vezes na forma pela qual o presidente se vestia. Então, não se deixar encapsular na presidência da República, que estabelece certas restrições ao exercício do poder, sobretudo nas suas relações com os outros poderes e com a sociedade brasileira, foi um ato deliberado, porque ele jamais quis ser chefe de Estado, ele quis ser chefe de facção. Né? Esta é uma diferença, é uma marca do Bolsonaro, é uma marca do Trump, e de outros governantes desta direita autoritária e, por falta de melhor nome, populista, que é um fenômeno global, não é um fenômeno só brasileiro. Temos um grande embate pela frente nos próximos meses, que eu costumo chamar da grande batalha do bem contra o mal. A história dos regimes autoritários ensina que, em muitos casos, não basta ter a força militar nas mãos. É preciso também saber falar, interagir, convencer as massas. Ditadores usaram com maestria uma fórmula que mistura discurso populista com repressão política, alternando seus governos entre estes dois polos. É muito mais difícil você criticar um líder que tem esse apelo à democracia, que fala, olha só, eu sou um democrata, eu estou me baseando na vontade da maioria, do que alguém que só se impõe... nas quatro linhas da Constituição. Exato. Enfim, claro que o que significa isso? O que significa democracia? O que significa as quatro linhas da Constituição? Não é? A gente estava falando sobre a importância das palavras. Essas palavras, elas ganham significações. Quando o Bolsonaro fala de quatro linhas da Constituição, são as quatro linhas que ele já traçou,
não é? As regras dele. Da mesma maneira, quando ele fala em democracia, é uma noção absolutamente, que eu acredito, torta do que seria a democracia. Mas é muito mais convincente. Se ele se apresentasse apenas como um líder ali que chega, prende, arrebenta, como se dizia na época da ditadura militar, as pessoas, enfim, teriam muito mais razões para se manifestar, para protestar, porque seria óbvio. Autor de um livro com o colega Miguel Lago, o cientista político Tomás Zickman de Barros aponta 3 características que identificam um líder populista: o discurso do povo contra as elites, uma transgressão estética e uma transformação das instituições. O que ocorre é que, se a gente pegar essas 3 características, a gente vê que o Bolsonaro constrói essa dicotomia do povo contra as elites de uma maneira que é moralista, mais do que isso, baseada no pânico moral. Não é a ideia de que existe uma terrível conspiração e de que, enfim, precisamente essas minorias que ele associa, aproxima das elites, gostariam de roubar o Estado, destruir a família, a fé, a moral, coisas do tipo. E aí, com essa lógica do nós contra eles muito arraigada e a construção desses bodes expiatórios, o Bolsonaro trata o outro, trata os seus adversários, não como alguém a respeitar, mas como inimigos a abater. Portanto, ele se reivindica o único legítimo representante do povo. E todas as outras vozes, na verdade, elas estão lá para atrapalhar a expressão dessa vontade popular que ele seria ali o único a encarnar. Por isso que STF, Legislativo e o que quer que seja, a imprensa, obviamente, vão ser vistos como empecilhos para essa expressão direta ali pela boca do Bolsonaro do que seria a única verdade. Então, a melhor maneira de ser autoritário dentro desse arcabouço, desse paradigma democrático, é através do populismo reacionário. O Sérgio Abranches, nosso colega cientista político, ele tem um livro muito interessante chamado No Tempo dos Governantes Acidentais. Né? Quer dizer, você teve uma grande revolução que transformou o mundo tecnológica nos últimos 40 anos. O presidente Fernando Henrique ressalta isso no programa, no original do programa de 2 anos atrás, que criou um grande mal-estar, não é? E aí você tem pessoas que conseguem vocalizar aquele mal-estar. Não porque são referência ou porque tem uma saída para aquele mal-estar, mas porque vocalizam esse mal-estar e a brutalidade desse mal-estar. E talvez a sorte da humanidade tenha sido que eles não tenham sido competentes a ponto de levar a termo a destruição das instituições como se imaginava. Foi o que observou também o cientista político Ivan Levitsky, autor do clássico Como as Democracias Morrem, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura em 2022. And I'm very happy that he's an inept politician. Thank God that Bolsonaro is a pretty inept politician because he is the most openly authoritarian figure to be elected in any Western democracy I know of in the 21st century. This is a guy who doesn't even pretend to be democratic. He's a guy who doesn't even pretend to be committed to equal rights, to human rights, to press freedom. He's a guy who has applauded every coup he has seen. And so this was a really dangerous figure that Brazilians elected in 2018. Fatores estruturais que estão digamos, na base desses fenômenos de líderes políticos que galvanizam um sentimento popular de rechaço ao chamado sistema, os fatores estruturais continuam presentes, né? E eles são fundamentalmente fatores ligados à perda de segurança no âmbito da moral, segurança no âmbito socioeconômico, né? E que isso tem a ver com um conjunto de transformações. São transformações tecnológicas, né, que colocam em xeque o mundo do trabalho, o emprego, tal como nós os conhecíamos, mas também mudanças no plano da cultura, dos valores, chamadas guerras culturais, né? Ela está presente no Brasil. O Brasil, mais do que nunca, está dividido por concepções, para usar o jargão, conservadoras, muitas vezes eu diria mais do que conservadoras, reacionárias e progressistas, né?
e o Bolsonaro é expressão dessas guerras culturais. E isto continuará presente. Os atores podem mudar, isto faz diferença, mas esses fenômenos continuam presentes. É uma característica que alguns estudiosos mostraram muito bem do governo Bolsonaro é a falta de um projeto de futuro, né? É um governo voltado a uma utopia regressiva. É uma declaração que o Bolsonaro faz em Washington: nós temos que desconstruir tudo. Isso tem a ver com o desmonte, que eu chamei de desmonte da representação, tem a ver com os corpos intermediários, com as instâncias intermediárias. E junto disso, eu acho que está o ataque à urna. Porque, vejam, a urna não é outra coisa senão uma instância intermediária entre participação e representação, né? Que vai transformar a vontade da maioria em vontade geral. Então, esse ataque à urna, que enfim, em certo sentido, ocupa um lugar central no ordenamento simbólico político, culmina mesmo, a gente pode dizer, começa quando o Bolsonaro, bom, toda a carreira política dele, mas desde que ele se torna candidato, em 2018, vence, e ao longo do governo, e agora no dia 8 de janeiro, não é? Quando o Bolsonaro, é preciso lembrar isso aqui, recusa, não aceita o resultado das eleições, portanto, fica ambíguo, é um silêncio vociferante e, na verdade, está atingindo o quê? Está atingindo um pilar da alternância do poder, que é a transmissão pacífica do cargo. Quase um terço dos brasileiros, 29%, de acordo com a pesquisa da Ipsos, acredita que as eleições de 2022 foram fraudadas e que Lula foi favorecido. 62% dos entrevistados disseram que a disputa foi limpa e 9% não souberam responder. Como é que, digamos, esta fantasia que parece delirante, e é delirante, de que houve fraude eleitoral, aqui, a mesma fantasia, a mesma mentira repetida nos Estados Unidos, como é que ela convence um conjunto tão amplo de pessoas? E eu acho que a gente tem que buscar, obviamente que o modo pelo qual isso se difunde tem muito a ver com as novas tecnologias e com as possibilidades que as novas tecnologias dão de criar universos, realidades paralelas. Eu acho que a gente deve ter em consideração que estas sociedades vivem um sentimento de ameaça que leva a um caldo de cultura favorável à criação de ideias conspiratórias. Cria-se uma cultura favorável à busca de duas figuras polares. Uma é do culpado. Qual é o bode expiatório? O que explica esta situação que me causa tanta ameaça? Ameaça na minha insegurança em relação ao emprego, ameaça em relação aos valores que devem reger a sociedade, aos valores que penetram ou não penetram a minha família, né? Precisa ter um bode expiatório, tem algum culpado para isto. E precisa de um salvador, precisa de alguém com capacidade de enfrentar este inimigo que provoca tamanha ameaça, um sentimento de ameaça existencial. Brancos, classe média baixa, cristãos nos Estados Unidos se sentem ameaçados pela globalização, perda de emprego, por mudança nos valores da cultura que colocam em xeque os valores e a hierarquia tradicional dentro das famílias, feminismo, entrada, digamos, de imigrantes. O Trump conseguiu mobilizar esse conjunto de temores e construir uma teoria conspiratória. Quando se constrói a teoria conspiratória com base nesses medos, a sociedade passa a estar disposta a ir a extremos no combate a esta ameaça existencial. E, portanto, passa a desacreditar o próprio processo eleitoral, porque o que me ameaça não é um adversário, não é um concidadão, não, é um inimigo. E aí é preciso desacreditar
o processo eleitoral de diversas maneiras. Então, é uma política baseada no medo, na ideia de que se eu não aniquilar, eu serei aniquilado. Isso é a guerra, né? Isso não é mais a política. Um estudo publicado em janeiro por uma organização britânica a partir dos acontecimentos em Brasília mostra como o cenário nos Estados Unidos ultrapassou as fronteiras como um vírus que contamina a integridade das eleições ao redor do mundo. Segundo os pesquisadores, as redes sociais amplificaram a desinformação e ajudaram os negacionistas eleitorais. E mais, existe uma relação destes grupos com conspirações baseadas em discursos de ódio, racismo e preconceito. Quando negacionistas e extremistas se misturam, o vírus se fortalece. Avante! Avante! Mas tende a perder espaço quando encontra instituições fortes e medidas de punição. E apesar dos pesquisadores concluírem que o negacionismo eleitoral ainda terá campo, eles dizem não ser possível considerar o fenômeno como principal motor da violência e da ruptura democrática. Cadê você, Alexandre de Moraes? Filha de uma mãe! O Samuel Huntington, no final dos anos 60, escreveu um livro interessante sobre mudança em instituições, que ele dizia que os Estados Unidos e a Europa não teriam grandes problemas porque as instituições estavam tão consolidadas que elas se antecipariam às mudanças sempre de uma forma muito eficiente e, portanto, não haveria crise, né? A preocupação dele seria com a África e com a América Latina, onde as instituições não estariam consolidadas. Olha, o Huntington errou? Eu acho que não, mas ele não podia imaginar o tamanho da mudança que viria. A mudança que veio a partir do final dos anos 70, dos anos 80 e todo esse processo que nós vivemos é uma grande revolução que talvez só daqui a algumas décadas a gente vai ter consciência dela. E a questão é que as instituições não conseguiram se antecipar, né? E governos democráticos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, por mais que tenham feito, também não conseguiram se antecipar. Então, há um certo rancor, né, em relação às instituições, em relação a governos democráticos também, por não terem conseguido dar conta do grande desafio, até porque primeiro as coisas acontecem na economia, na sociedade, e depois é que a política vai tentar encontrar solução para elas. Há um tempo, ao tempo da democracia, que é sempre muito elevado. Essa utopia regressiva, né, ou o que o Bauman, Luciana, chamava de retrotopia, né, ir buscar lá no passado, né, no passado nós vivíamos bem, o passado era o momento da nossa felicidade, né, não é à toa que aparece lá Make America Great Again, né. Eu acho que eles recuperam isso justamente pela incapacidade, e quando eu digo incapacidade, não é incompetência, não tem a ver com incompetência, tem a ver com incapacidade histórica, né, das instituições e de governos democráticos conseguirem dar respostas rápidas o suficiente para conter esse mal-estar. Eu acho que a gente vive, e isso é muito problemático, um estilhaçamento, uma fragilização da esfera do público muito grande e, portanto, de um solo comum, de um mundo comum que permita o debate, o pluralismo e, portanto, a persistência da democracia, né, da vida democrática. E isso precisa ser enfrentado em vários níveis, não é? É preciso resistir ao controle de interesses privados das plataformas, é preciso resistir à intransparência da manipulação algorítmica, é preciso também resistir a essa promessa que muitas vezes se associa ao meio digital da redução da política a certezas e manipulações. Historicamente, vai ter que brigar por isso, né? Como a gente brigou pelo voto, brigou pela urna, vai ter que brigar também para manter o âmbito do público, essa esfera pública mediada em rede, aberta e transparente o máximo possível. A redução ou quase desaparecimento da influência do jornalismo sobre as sociedades contemporâneas cria um impacto de uma bomba atômica sobre a chamada esfera pública. O jornalismo é a espinha dorsal da esfera pública e ele é produzido por coletividades, pequenas representações como se fossem parlamentos.
As mídias sociais são a expressão da vontade ou da opinião de indivíduos, mesmo quando tratem de assuntos de interesse público. Nunca na história do mundo houve um setor tão dominante e tão influente sem qualquer forma de regulação. As empresas de petróleo, as empresas de mídia, as empresas de telefonia, todos os grandes conglomerados econômicos tiveram alguma forma de regulação. O problema é quando essa regulação é feita por aqueles que têm interesse na censura, na repressão e não propriamente na regulamentação da sociedade. Março de 2020. Ventos autoritários sopravam em vários países. Líderes extremistas ganharam espaço. A democracia estava sob pressão. Cala a boca, não perguntei nada. No início da década de 80, o colombiano Gabriel Garcia Marques publicou Crônica de uma Morte Anunciada. A história retrata uma sociedade em que todos sabem sobre um assassinato que está para acontecer, mas ninguém faz nada para evitar o crime. As ações de 8 de janeiro em Brasília seguem este padrão. Havia sinais por toda parte e em vários órgãos daquilo que os manifestantes pretendiam fazer. Nada se fez para evitar o ataque às sedes dos 3 poderes da República: o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. E não faltam suspeitas de que autoridades ajudaram na preparação e execução dos ataques. É a crônica de um golpe anunciado. O Supremo é o povo, ó. Daqui ninguém nos tira. Eu vi da janela do Ministério da Justiça que o contingente policial não era o que havia sido combinado. No dia seguinte ao segundo turno da eleição, que começa lá com obstrução de rodovias pelos caminhoneiros, etc., e vai num crescendo, não é? Uma tentativa do presidente do seu grupo de uma intervenção direta, ficamos sabendo depois, com aquela minuta que foi descoberta, de posse do ex-ministro da Justiça, e também algumas reuniões que ocorreram no final de dezembro, que nós soubemos. Um processo que foi acalentado ao longo de 2 meses, né, em frente dos quartéis. Na verdade, o roteiro desta crônica começa praticamente 2 anos antes, 6 de janeiro de 2021. Milhares de pessoas invadem o Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos. Provocados pelo então presidente Donald Trump, derrotado na corrida pela Casa Branca em novembro de 2020, apoiadores revoltados com o resultado tentam impedir a oficialização pelo Senado do vencedor da eleição, o democrata Joe Biden. O ataque sem precedentes a um dos principais símbolos da democracia norte-americana deixou 5 mortos e quase 1.000 presos. Destes, 357 foram condenados e sentenciados, de acordo com um balanço recente. Outros 165 condenados aguardavam sentença. Mais de 400 pessoas fizeram acordo de confissão de culpa. Muitas apontaram o dedo para Trump. Investigado por um comitê especial da Câmara dos Deputados, o ex-presidente foi acusado de 4 crimes: conspiração para fraudar os Estados Unidos, conspiração para fazer declarações falsas, obstrução de um procedimento oficial e incitação à insurreição. Caberá agora ao Departamento de Justiça decidir se denuncia Trump formalmente. O republicano, que sonha com um novo mandato, classificou as investigações de caça às bruxas. As semelhanças entre a história de Garcia Marques e a tentativa de golpe no Brasil continuam.
Antes mesmo do quebra-quebra em Brasília, cenas nas portas dos quartéis e nas rodovias ensaiavam uma espécie de realismo fantástico que a melhor ficção não conseguiria imaginar. Gente que cantou o hino nacional para pneu, que marchou numa espécie de teatro do absurdo, que se dependurou num caminhão. Cenas patéticas e risíveis até. Mas o que viria depois nada teve de engraçado. Que coisa mais linda, primo! Olha isso, primo, olha isso! 1.406 pessoas foram detidas em razão dos ataques às sedes dos três poderes. Inicialmente, a Justiça decidiu manter a prisão de 942 manifestantes. Desde então, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vem libertando presos com crimes considerados de menor gravidade. Na semana passada, o ministro deu por encerrada a análise dos casos e manteve a prisão provisória de 294 pessoas, por entender que representam risco à sociedade e ao andamento das investigações. Entre as pessoas libertadas, muitas terão que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica enquanto aguardam julgamento. Também por decisão de Moraes, Ibanez Rocha, que havia sido afastado do cargo pelo ministro em janeiro, reassumiu o governo do Distrito Federal. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal deu início à 8ª fase da Operação Lesa Pátria, para cumprir 46 mandados de busca e apreensão e 32 de prisão preventiva. As acusações envolvem atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. É inacreditável. A polícia nos Estados Unidos, em DC, agiu a despeito da pressão que a turba, as massas exerciam e a vontade do presidente, então ainda no poder. Essa é uma diferença importante que eu acho que ainda precisa ser elaborada e tanto mais na situação atual, né, que ainda não é totalmente transparente que as Forças Armadas e as polícias todas se submetam ao poder civil e, portanto, a sua função constitucional. Isso ainda não está completamente claro para mim. Ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres também foi preso, suspeito de omissão no caso dos ataques. O papel que as forças de segurança desempenharam naquele 8 de janeiro em Brasília é algo que a Justiça e a história deverão responder. O Trump poderia até imaginar alguma coisa nesse sentido, mas houve um detalhe naquele processo que, no meio da campanha, em um determinado momento, o Trump sai da Casa Branca, atravessa a Avenida Pensilvânia, vai até a frente de uma igreja e um comandante do Estado-Maior acompanha ele. No dia seguinte ele pede desculpas, esse comandante. No dia seguinte ele diz o seguinte: eu errei, eu não devia ter acompanhado. Nós somos uma instituição de Estado, nós não somos uma instituição de governo. Aqui não houve isso. Aqui, ministro da Defesa, que lá no governo Fernando Henrique foi feito civil e depois tornou a ser militar, né? Olha o retrocesso, né? Acompanha o presidente de helicóptero vendo manifestações antidemocráticas. Então, houve uma confusão ali. Na verdade, houve o aparelhamento de algumas instituições no Brasil. Nos últimos anos, protestos em massa abalaram a democracia em vários países. No Peru, ao menos 50 pessoas morreram desde dezembro na onda de protestos após a destituição do então presidente Pedro Castillo. No Chile, em outubro de 2019, o aumento da tarifa do metrô na capital Santiago desencadeou protestos que logo se transformaram no movimento de convulsão social. Um ano antes, a França foi sacudida por uma série de protestos violentos após o anúncio de um aumento de impostos sobre o uso de combustíveis fósseis. O movimento ficou conhecido como coletes amarelos.
Ce ne sont pas des partis, ce ne sont pas des syndicats, ce n'est pas une église, ce sont les gens de province qui se sont organisés spontanément en utilisant Facebook pour se réunir sans vouloir de chef, sans vouloir d'organisation, sans vouloir de programme, sans vouloir même présenter des candidats aux élections, refusant toutes les procédures, tous les outils du système démocratique. Os coletes amarelos eram, sobretudo, uma reação de natureza socioeconômica. É uma classe média baixa que se viu afetada pelo aumento da taxação sobre combustíveis e eles usam muito os carros. Isso fez explodir um conjunto de ressentimentos que ia muito além do tema específico do combustível. Mas o importante aqui é frisar que era uma questão de natureza socioeconômica. Aqui tem todo um imaginário político autoritário que foi mobilizado e foi mobilizado por uma liderança política, o ex-presidente Bolsonaro, e por trás há sim uma organização muito maior, muito mais bem estruturada, muito mais bem financiada do que a dos coletes amarelos na França. Concorda? Concordo plenamente. O Sérgio tem total razão. Eu digo mais, se for para a gente comparar os coletes amarelos, talvez fosse mais adequado pensar em 2013, no Brasil, né, aqueles dos 20 centavos da condução, etc., do que 2023, agora no 8 de janeiro. Ali havia já organização, né? Ali foi já resultado de um processo que talvez tenha começado lá em 2013, sem lideranças, mas que foi aos poucos sendo cooptado, sendo tomado, sendo radicalizado, brutalizado, né? Sofreu, vamos usar um termo assim, um upgrade, né? Durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Vocês citaram diferenças importantes, eu concordo, mas haveria ainda outra diferença muito notável e talvez a mais preocupante de todas, é que, diferentemente do que aconteceu na França, houve, digamos, a solidariedade, a participação de parte do aparato repressivo do Estado aqui. E essa me parece uma diferença que a gente precisa considerar. Perfeito, posso só... Veja, não havia, diferentemente do que ocorreu na França, o Estado não garantiu, né, o monopólio estatal do uso legítimo da força. Isso ocorreu na França, até com certos abusos, houve toda essa discussão, mas isso no Brasil não aconteceu. Para concordar mesmo com a Luciana, porque acho que ela traz uma outra perspectiva que passou ao largo da minha fala e do Sérgio também, se o Sérgio me permite dizer isso, que é a origem do mal-estar ao longo do tempo, e aí a crítica às instituições, o questionamento à democracia, aí sim, concordo plenamente, são parecidos. Esse movimento que desagou no 8 de janeiro, ele tem uma interpelação aos militares. Né? Os coletes amarelos jamais apelaram às forças de segurança do Estado francês, aos militares franceses que interviessem em favor do movimento. Tanto havia essa interpelação aos militares, ela foi explícita de parte dos, eu me hesito em chamar de manifestante, dos que ali participaram daquele assalto às instituições da República, que ao perceber que não houve uma decisão do alto comando das Forças Armadas de realizar o golpe, né, a maneira pela qual eles se dirigiram às Forças Armadas foi como quem se sentia traído por aquele ator que eles imaginavam iria interceder em favor do movimento. Eles se viam, na verdade, como um gatilho que iria disparar um golpe militar. Mas afinal, se as instituições resistiram a estes e outros ataques, a democracia saiu fortalecida? O que as derrotas eleitorais de Trump e Bolsonaro falam sobre o atual momento? Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha ainda em outubro de 2022 trouxe um alento. 80% dos eleitores brasileiros avaliaram que a democracia é sempre a melhor forma de governo. 11% disseram que tanto faz. E 5% citaram que, em certas circunstâncias, uma ditadura é melhor.
Realizado em meio a um acirrado e virulento segundo turno eleitoral, o levantamento registrou a maior taxa de apoio à democracia desde o início da série histórica, em 1989. Na época, só 43% dos brasileiros apoiavam o regime democrático. Em 2018, véspera da eleição de Bolsonaro, eram 69%. Nossas instituições estão muito enfraquecidas. E um sinal claro de que uma instituição está enfraquecida é que quando cada pessoa fala como se ela fosse a instituição. Ou seja, a gente não tem mais um discurso da instituição, a gente tem um discurso de pessoas que compõem a instituição. Eu acho que a resposta das instituições é uma resposta que foi à altura dos acontecimentos de 8 de janeiro. A reação neste momento foi muito importante. Agora, isso é um capítulo de um longo processo, né? Isso não está encerrado. Eu acho que vale a pena também, do ponto de vista das instituições, salientar o lado meio cheio do copo, né? É verdade que as Forças Armadas deveriam ter impedido a permanência daqueles acampamentos em áreas que são áreas de segurança. Imagine qual seria a reação das Forças Armadas se o MST, grupos de esquerda, tivessem feito aquilo que fizeram os partidários do bolsonarismo. Então, a regra tem que ser igual para os dois campos. E as Forças Armadas, nesse sentido, foram complacentes. Agora, o alto comando das Forças Armadas disse não ao golpe. Isso é importante. As instituições foram muito castigadas durante esses 4 anos. Elas não se reconstituem fortes e ativas num clicar de dedos, né? Você tem agora um processo de reconstrução, mas de realinhamento dessas instituições. Porque internamente elas sofreram, sim, ataques, elas sofreram avarias, né? E digo mais, a gente tem que considerar um elemento importante nisso tudo, que é, quando a gente fala das instituições do Brasil, sobretudo a questão das Forças Armadas, é que, se você for comparar com outros momentos da história do Brasil, desta vez, a democracia teve total apoio internacional. E mais, no dia 8, foi muito importante que, no contexto da própria destruição das sedes dos 3 poderes, que importantes dirigentes internacionais se posicionassem. Emmanuel Macron, num post em português, não é? Ele define ali, ele diz ao presidente Lula que conte com seu apoio, sabe-se lá que tipo de apoio, mas você pode imaginar, não é? Antony Blinken também se manifesta na sequência, o presidente Biden também. E um dia depois, Netanyahu. Um dia depois, o presidente Biden e o presidente Lula conversam por telefone, né? E Netanyahu, e também a Espanha, e até a própria Itália. Houve um alinhamento do sistema político internacional e não sorrir para qualquer tipo de aventura que pudesse haver por aqui. E isso foi importante também. Líder de um governo que reúne partidos do centro à extrema-direita, Benjamin Netanyahu foi aliado de primeira hora de Bolsonaro. Fez questão de prestigiar a posse do então presidente eleito em janeiro de 2019. Mas 4 anos depois, não hesitou em condenar a violência dos bolsonaristas. Numa rede social, o premier israelense disse apoiar as instituições democráticas e o Estado de Direito no Brasil. E destacou que a vontade do povo, expressa no resultado das eleições, deve ser respeitada. Não foi só o apoio internacional, foi também a realização das eleições, não é? E o resultado do pleito, em circunstâncias extremamente adversas, um ambiente crispado, de ameaça de ruptura constante. Então, num certo sentido, o que a gente viveu durante o governo Bolsonaro, durante o pleito e logo depois do resultado das eleições, no dia 6 de janeiro, é um desdobramento daquela imagem incrível que foi produzida em 2018,
Eu lembro isso porque a gente está falando, né, do que a gente pensou há 3 anos atrás, para retomar, uma imagem de eleitores de Bolsonaro que entraram na cabine de votação com pistolas e posaram as pistolas sobre a urna ou digitaram seu voto com as pistolas. Essas imagens viralizaram. Essas imagens atingem em cheio os 2 pilares do Estado Democrático de Direito. De um lado, a soberania popular, não é? Porque a cabine é onde se atualiza esse princípio, e, de outro lado, um outro pilar igualmente importante, que é justamente do monopólio do uso legítimo da força. Ora, não seria exagero dizer que a invasão da esplanada é uma exacerbação exatamente disso, da contestação desses 2 pilares do Estado Democrático de Direito. Primeiro, o resultado das eleições, portanto, a expressão da soberania popular. Em segundo lugar, a separação entre o uso legítimo e ilegítimo da força, quando reivindicam que a força prevaleça sobre o voto e a força é ilegítima. Uma outra pesquisa realizada pela Ipsos também traz números interessantes. 80% dos brasileiros desaprovaram os atos de 8 de janeiro, ante 18% que aprovaram. 1% não soube responder. Para 62% dos entrevistados, os atos violentos foram planejados. 70% consideraram Bolsonaro total ou parcialmente responsável pelo ocorrido. E 40% avaliaram que ele deve ser punido. Há 3 anos, os especialistas diziam que era preciso salvar a democracia. Agora, o que podemos esperar do mundo pós-pandemia e ainda em meio a uma guerra no coração da Europa? Com Trump e Bolsonaro enfraquecidos, mas politicamente vivos, que papel Estados Unidos e Brasil podem e vão desempenhar no delicado e complexo xadrez geopolítico? E quanto aos líderes considerados autoritários, caso de Viktor Orbán na Hungria, um poderoso representante da extrema-direita? O que nos indica o cenário mundial, que inclui ainda um ensaio de protestos populares na China e no Irã? A democracia vai ter que tomar uma forma mais diferenciada. Né? Diferenciada em que sentido? Duplo. Primeiro, atenção às pessoas, às necessidades concretas das pessoas. E segundo, que é preciso inventar formas institucionais novas. Eu vejo que no Brasil nós estamos num momento em que está faltando liderança. Nesse sentido, não de um individualismo que vai lá e diga, minha vontade é lei, porque não é. Tem que fazer alguém que transmita aos outros, comunique aos outros, explique aos outros qual é a situação que estão vivendo e vamos juntos. Não dá mais para ir sozinho, vamos juntos. Existe, de fato, uma crise do neoliberalismo que veio ali, que eclodiu em 2008 e que ainda não foi resolvida. E que ela precisa ser resolvida. E ela só pode ser resolvida se nós pensarmos que a desigualdade é o problema mais importante desse mundo novo, que a emergência ambiental é o problema mais importante que nós temos que enfrentar nesse momento. Esse é o desafio da democracia. A situação é muito grave, nós estamos diante de uma crise que é uma crise terminal. E se a gente não se der conta disso, salvar o planeta e combater a desigualdade é salvar a democracia. De acordo com o Índice da Democracia de 2021, o mais recente estudo do tipo feito pela Economist Intelligence Unit, o braço de pesquisas do jornal The Economist, a democracia sofreu retrocessos e os regimes autoritários ganharam terreno nos últimos anos. A parcela da população mundial vivendo em regimes democráticos caiu para cerca de 46%. Foi o maior declínio desde 2010, quando o mundo vivia os efeitos de uma crise financeira. A democracia nunca foi tão necessária para resolver os grandes conflitos do mundo e ela nunca foi tão difícil, tão exigente. O que eu estou querendo dizer com isso? Aí vale a pena fazer um contraste com o passado. A democracia floresceu num momento do capitalismo de expansão
do emprego e da mobilidade social ascendente. Dito de maneira mais simples, a geração de hoje olhava para o futuro e dizia: eu daqui a 30 anos vou estar melhor, e o meu filho estará melhor do que eu, e o meu neto estará melhor do que eu estou. E havia uma capacidade de visualizar essa trajetória de progresso. Isto já não existe mais. Pela primeira vez, em vários países centrais do capitalismo democrático, as gerações atuais vivem com menor renda, têm pior perspectiva de emprego do que os seus pais. Isso é um tremendo de um problema. Nunca os países foram tão heterogêneos. Heterogêneos, inclusive do ponto de vista da sua composição étnica. O fenômeno das imigrações é um fenômeno novo. As democracias acabaram por florescer na Europa, nos Estados Unidos, num momento em que essas sociedades eram mais homogêneas do ponto de vista étnico, mais homogêneas do ponto de vista dos valores, mais homogênea do ponto de vista religioso. A democracia terá de lidar agora com um pluralismo em vários níveis da vida social que não havia no passado. E a democracia terá que lidar com problemas que são problemas globais, ou seja, que não podem ser resolvidos na esfera dos Estados nacionais, que são o espaço no qual a democracia hoje se exerce. Então, há um problema que é um problema de encontrar soluções para problemas como a crise climática, que vão além do Estado Nacional, não estão nas mãos do Estado Nacional, e que vão exigir não apenas uma coordenação global muito grande, mas uma distribuição de ganhos e perdas que não será fácil para os regimes democráticos assimilar. No final, em meados dos anos 80, me parece, a Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra, ela soltou uma frase que ficou marcada, uma pérola. Ela dizia: esse negócio de sociedade não existe. O que existe são os indivíduos e as suas famílias. Né? Ora, se não existe sociedade, se são só os indivíduos, é cada um por si, a política é absolutamente desnecessária. A política, na verdade, seria um mal. Foi um erro. Foi um erro que, no entanto, é um equívoco que vicejou por 30 anos. Né? Essa perspectiva. Os estados tinham que ser menores, não é? A questão fiscal parecia ser a questão básica e a questão mais importante dos estados. E quando veio a pandemia ela serve como um elemento catalisador disso. Tudo já havia, mas parece que tudo se acelerou. Não é? Porque milhões de pessoas morreram, porque a desigualdade ficou patente, porque se percebeu que quem morria, não é, eram os mais pobres, os mais desprotegidos. Se percebeu isso tudo. E parece que desnudou essa natureza perversa dessa visão de que o Estado tem que ser menor. Ora, o Estado tem que ser do tamanho que ele precisa ser, nem grande, né? Exageradamente, nem pequeno. O Estado tem que dar conta de problemas que a sociedade não consegue dar sozinha. E isso transbordou para o entendimento de uma boa parte da humanidade da pandemia para cá. Né? E você não vai fazer políticas públicas eficientes, você não vai fazer políticas públicas que possam ser testadas, que possam ser avaliadas e tudo mais, se você não tiver sociedade nisso, se você não tiver democracia nisso. Então, o Sérgio falou em olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? O copo meio vazio é que a democracia está em crise, o copo meio cheio é que a democracia resiste, né? Que a democracia, ela de alguma forma, ela se consolida para uma grande parte da humanidade, e eu creio que seja, independente dos dados, seja ainda, se não maioria, muito relevante, que acredita que a gente não resolverá isso de outra forma que não seja da forma democrática. Talvez valha a pena lembrar que, como todo conceito-chave da política, a democracia é uma palavra polêmica, né? Tem sentidos variados. Eu percebi isso na fala de vocês dois, por exemplo, a democracia diz respeito a um projeto social de inclusão e distribuição,
A democracia tem um sentido político, jurídico, claro, né, o direito de participação na vida política. A democracia é uma experiência histórica. A democracia também é um horizonte de sentido, né? Eu acho que quando o Carlos falava de abismos geracionais, isso também estava em jogo. E é importante que isso seja discutido, é importante que haja a esfera do público, não é? Que um solo comum, um espaço comum permita o confronto das diferentes posições. E eu acho que talvez a nossa tarefa seja brigar por isso. O conceito de representação, que se você põe numa balança, em geral, fica em desvantagem em relação à participação, eu acho que nos últimos anos e nas últimas semanas, desde o 8 de janeiro, ficou muito claro que justamente a representação é uma promessa paradoxal, porque, por um lado, é a representação, ao contrário do que a Margaret Thatcher, né, naquela frase, como muitas outras geniais que ela proferiu, mas que não tem como concordar, e eu acho que historicamente se provar essa frase em particular, não existe sociedade, existem só indivíduos, foi completamente refutada, porque é preciso justamente construir uma unidade política, né? Reimaginar no que residiria essa unidade, reencenar essa unidade. Eu acho que isso foi feito de uma maneira até tocante na posse do novo presidente, quando se afirmou, né, por um lado, a necessidade de um projeto comum de país e também a necessidade de afirmar a diversidade que existe dentro dessa unidade. De acordo com o índice, só 21 países podiam ser classificados como uma democracia plena, o que correspondia a pouco mais de 6% da população mundial. 59 países viviam sob regimes autoritários, representando 37% dos habitantes do planeta. A maioria das nações ficou estagnada ou registrou declínio em sua classificação desde 2020. Só 47 de um total de 167 países apresentaram alguma melhoria nos índices. Então, em resumo, tem menos segurança com relação à sua posição e à sua renda dentro da sociedade numa perspectiva de futuro, tem mais heterogeneidade de valores, de perspectiva, de composição étnica nas sociedades democráticas e tem desafios novos que não poderão ser solucionados por mecanismos, ferramentas já disponíveis e que implicarão a distribuição de ônus na sociedade, ou seja, conflito distributivo forte. É um tremendo desafio para as sociedades democráticas. Termino dizendo o seguinte: o que o período mais recente mostra é duas coisas, que a ameaça à democracia, mas a defesa forte da democracia. Portanto, que a democracia se enraizou como um valor em partes importantes das sociedades, não apenas das sociedades ocidentais, mas também em outros cantos do mundo, e isso é uma notícia alvissareira. O melhor modo de você equilibrar liberdade e igualdade, né, que parecem que são contrariedades, são opostos, mas a melhor forma de você equilibrar essas duas coisas é por meio da democracia. E me parece que populações, pelo menos dos Estados Unidos e Brasil, eleitorados em maioria, pequena maioria nesse momento, acabaram fazendo essa opção. Não é? Oxalá que os governos democráticos que foram eleitos saibam honrar o seu voto e saibam diminuir esse mal-estar e saibam reforçar a necessidade da democracia.